Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Entendendo Anatomia. Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de Anatomia. Vamos continuar então o nosso estudo sobre o sistema nervoso? Se você não assistiu ainda, aí no canal tem outros vídeos onde a gente fala sobre a introdução do sistema nervoso. Assistam lá que vocês vão gostar. Nesse vídeo agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o líquido cerebroespinal, esse líquido tão importante que circula lá no nosso sistema nervoso. Mas onde ele é produzido? Se ele circula, ele vai de um lugar para o outro? Como que funciona isso? Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso? É um tema super legal, super interessante. Para a gente falar um pouquinho do líquido cerebroespinal, nós temos que falar de algumas estruturas anatômicas primeiro. Então, vamos começar a falar delas. A primeira estrutura que nós vamos falar, as primeiras estruturas, serão os ventrículos encefálicos. Nós temos 4 ventrículos encefálicos, certo? Eles são 2 ventrículos laterais, que estão presentes lá no telencéfalo, um chamado de terceiro ventrículo, que vai estar no diencéfalo, e um outro menor, chamado de quarto ventrículo, tá? Vindo lá da parte mais central, né, mais superior para inferior, nós temos lá os 2 ventrículos laterais no telencéfalo, um terceiro ventrículo no diencéfalo e o quarto ventrículo, certo? Esses ventrículos são dilatações, espaços dentro do sistema nervoso central, certo? Esses espaços, eles não estão lá vazios. Dentro desses ventrículos, nós vamos ter a produção do líquido cerebroespinal, que você já deve ter conhecido como líquor, certo? Então, dentro desses ventrículos que nós vamos ter a produção. Então, se eu tenho líquido cerebroespinal sendo produzido em cada um desses ventrículos, eu tenho que ter alguma espécie de saída desse líquido para ele poder circular. Com isso, nós vamos ter aí comunicação. Esses ventrículos encefálicos, eles irão se comunicar um com os outros, certo? Então aqui, olha, os ventrículos laterais, que estão lá dentro do telencéfalo, eles vão se comunicar aqui com o terceiro ventrículo, certo? Através, olha, dos forames interventriculares, tá? Então, dos ventrículos laterais, nós vamos ter os forames interventriculares que vão comunicá-lo aqui, olha, com o terceiro ventrículo, certo? O terceiro ventrículo, a gente viu que ele está aqui, olha, no diencéfalo, certo? Então, ele também vai ter que ter algum tipo de comunicação que ligue ele ao quarto ventrículo. E terá, olha, através de uma estrutura chamada de aqueduto do mesencéfalo. Aqueduto, né, é aquele mesmo que a gente já ouviu falar, né, que é aqueles que conduzem líquidos, certo? Então, o aqueduto do mesencéfalo vai ligar o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, certo? E o quarto ventrículo também vai ter aberturas que vai ligá-lo agora a outros espaços, certo? Então, quando a gente está falando de líquido cerebroespinal, nós estamos falando desses 4 elementos aí, que são os ventrículos encefálicos, que se comunicam entre si. Os ventrículos laterais se comunicam com o terceiro ventrículo através dos forames interventriculares. O terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo através do aqueduto do mesencéfalo, certo? Tudo bem até aqui? Vamos dar uma olhada neles aqui numa imagem? Então, olha aqui, ó. Nessa imagem aqui, por transparência, a gente consegue ver lá, olha, 2 ventrículos laterais, olha, grandes ali, certo? Um mais central, que é o terceiro ventrículo, e aqui um mais inferior, que é o quarto ventrículo, certo? Aqui nessa outra imagem, esses ventrículos laterais estariam aqui dentro, ó, a gente não consegue vê-los aqui, certo? Que estariam lá dentro, aqui, ó, ventrículos laterais. Aqui, um espaço formado aqui quando a gente junta os 2 hemisférios, o terceiro ventrículo, aqui o quarto ventrículo, e ligando os dois aqui, olha, teremos o aqueduto do mesencéfalo, ligando o terceiro ao quarto ventrículo, tá? E aqui o forame lá interventricular, tá? Então vamos apagar aqui para a gente poder mostrar direitinho para vocês aqui. Então aqui, ó, forame interventricular, ligando aqui os ventrículos laterais ao terceiro ventrículo, e a gente vai ter aqui também o aqueduto do mesencéfalo, ligando lá o terceiro ao quarto ventrículo. Tudo bem?
Agora, eu vou mostrar para vocês uma imagem 3D dessa composição aí, dessa organização dos ventrículos laterais. Vamos lá, então? Então, vamos dar uma olhadinha agora aqui sobre os ventrículos encefálicos, certo? Então, aqui, olha, nessa imagem, nesse aplicativo, que eu vou deixar aí para vocês nas referências, a gente tem aqui, olha, todo o sistema nervoso central, né? A gente consegue vê-lo aqui em uma projeção. Então, vamos agora, por transparência, vamos olhar como que esses ventrículos encefálicos, eles se distribuem aí. Então, olha aqui, ó. Quando a gente olha aqui por transparência, a gente consegue ver, olha, que dentro do encéfalo, lá na parte mais superior do encéfalo, nós temos dois grandes ventrículos, ó, em formato de C. Tá vendo aqui, ó? Dois ventrículos laterais, tá? Então, lá dentro do telencéfalo, são esses dois aí, ó. Os dois ventrículos laterais, são grandes, certo? Dois em formato de C. Quando a gente olha aqui, olha, quando a gente vê aqui, olha um pouquinho mais em cima, a gente percebe que dentro deles, lá no final deles, a gente tem uma estrutura que está indo em direção ao centro. Esse outro aí, ó, mais central, que parece até que tem um olhinho no meio, é o terceiro ventrículo, tá? Está lá no diencéfalo. Essa outra estrutura aqui, ó, que está em verde, é o aqueduto do mesencéfalo, que está indo em direção ao quarto ventrículo, tá? Que é esse mais inferior. Então, a gente vê aqui, ó, terceiro ventrículo, o aqueduto do mesencéfalo, os ventrículos laterais e o quarto ventrículo, certo? Então, ó, então aqui a gente tem ventrículos laterais, esses grandes em formato de C. O mais central, lá na junção deles, esse mais central, nós temos o terceiro ventrículo. Depois nós temos em verdinho o aqueduto do mesencéfalo, que vai até o quarto ventrículo, que é esse mais inferior, certo? Vocês percebem que dentro deles tem essas estruturas vermelhas, chamadas de plexos corióides, tá? Corióideos. Esses plexos corióides nós vamos estudar agora, que nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do líquido cerebroespinal, certo? Mas essa, olha, é a distribuição aqui dos ventrículos, são esses espaços dentro do sistema nervoso central. Tudo bem? Então, esses são os ventrículos encefálicos. Vamos continuar agora falando um pouquinho sobre o líquido cerebroespinal, ok? Continuando, agora que nós vimos lá como que esses ventrículos estão distribuídos, né, dentro do encéfalo, vamos falar um pouquinho agora sobre o líquido cerebroespinal propriamente dito. O líquido cerebroespinal é um fluido aquoso e ele é incolor, tá? Se ele tiver qualquer outra coloração, a gente está aí com problemas. Ele é um líquido aquoso e incolor que, como eu já falei para vocês, vai circular no espaço subaracnoide e nas cavidades lá dos ventrículos. Então, ele vai ser produzido lá nos plexos corióideos, certo? Dentro dos 4 ventrículos encefálicos. E aí, depois de ser produzido lá nos 4 ventrículos encefálicos, ele vai sair e vai circular aqui no espaço subaracnoide. Esses plexos corióideos, eles são conglomerados, né, de vasos sanguíneos diferenciados. Então, com isso, a composição do líquido cerebroespinal vai ser muito semelhante à nossa composição do sangue, tá? Já que ele é um filtrado do sangue e ele também é produzido lá pelos plexos corióides. Então, ele vai ser um filtrado do sangue e também vai ser produzido lá pelos plexos corióides, que são esses conglomerados de vasos sanguíneos diferenciados ali, certo? Geralmente, o volume que nós temos circulando do líquido cerebroespinal é de 150 ml, mas por dia a gente produz cerca de 500 ml. Isso nos leva a pensar que o nosso líquido cerebroespinal ele é todo renovado de 3 a 4 vezes por dia. Tá? Então, os plexos corióides vão estar produzindo esse líquido, que vai passar lá dos ventrículos de um para o outro, a gente já vai ver já isso, vai circular no espaço subaracnoide e ele vai ser reabsorvido em algum lugar, que nós vamos estudar isso já, certo? Mas para que a gente precisa desse líquido cerebroespinal circulante? Quais são as funções dele? São 3 funções principais, tá? Primeira, nutrir e proteger o encéfalo.
tá? Então, ele é um líquido. E o nosso encéfalo vai ficar como se estivesse boiando, né, de uma forma bem ilustrada, nesse líquido. Então, esse líquido vai proteger de impactos externos e também impactos internos, tá? Então, a primeira função é nutrir e proteger o encéfalo. Imagina que você está com um ovo, faz essa experiência na sua casa, pega um ovo e coloca dentro de um copo. Tampa esse copo e chacoalha esse ovo. Esse ovo pode se quebrar. Agora, se você pegar esse mesmo copo, né, faz isso com 2 copos. Pega um copo, põe o ovo e tampa o copo. No outro copo, você coloca água, o ovo e tampa o copo. E aí você chacoalha os dois. Qual você acha que o ovo vai ter mais chances de quebrar? O que está com líquido ou o que está sem líquido? Muito provavelmente o que está sem o líquido, porque o líquido ele acaba fazendo uma espécie de colchão ali, sabe? De proteção. Então, essa é uma das funções do líquido cerebroespinal, proteger quanto a impactos, certo? Outra função é excreção. Através do líquido cerebroespinal, que vai haver a excreção de produtos do metabolismo neural, tá? Outra função é uma comunicação química. Através do líquido cerebroespinal, isso aí entra muito mais em fisiologia, né? Mas vai ter comunicação química também através do líquido cerebroespinal, certo? Então, essas são as funções, de forma bastante resumida, aí do sistema do líquido cerebroespinal, certo? Agora, se ele é produzido, eu só tenho 150 ml de líquido circulante, certo? Isso me leva a pensar, se eu tenho 500 ml por dia, que ele vai ter que ser produzido aqui nos ventrículos encefálicos, ele vai circular pelo espaço subaracnoide e ele vai ser reabsorvido, certo? Então, como que é essa dinâmica? Vamos dar uma estudadinha nisso aqui nesse próximo slide. Então, a gente já viu que ele vai ser produzido pelos plexos corióideos que estão presentes nos 4 ventrículos encefálicos, certo? Então, como que vai ser essa dinâmica? Então, vamos lá. Ele vai ser produzido lá pelos ventrículos, vamos iniciar lá pelos ventrículos laterais. Então, ele vai ser produzido lá nos ventrículos laterais, certo? Que são 2, certo? Dentro lá dos telencéfalo, certo? Através dos forames interventriculares, esse líquido cerebroespinal que está sendo produzido aqui pelos plexos corióides, ele vai passar para o terceiro ventrículo, certo? Só que no terceiro ventrículo, eu também tenho o plexo corióide, que também está produzindo o líquido cerebroespinal. Então, esse que está vindo dos ventrículos laterais vai se juntar ao que está sendo produzido aqui no terceiro ventrículo. E através de um aqueduto, certo? Um ducto que a gente vai ver já, ele vai passar agora para o quarto ventrículo, certo? Através do aqueduto do mesencéfalo, tudo bem? Aqui no quarto ventrículo, eu também tenho o plexo corióide produzindo o líquido cerebroespinal. Então, todo aquele que está produzido pelos ventrículos laterais, que passou através dos forames interventriculares para o terceiro ventrículo, do terceiro ventrículo, através do aqueduto do mesencéfalo, passou para o quarto ventrículo, todo esse líquido cerebroespinal agora vai sair para o espaço subaracnoide, através das aberturas mediana e laterais, certo? Ele vai circular por todo o espaço subaracnoide. Esse espaço subaracnoide vai estar presente tanto no encéfalo quanto na medula espinal, tá? Todo o sistema nervoso central. E depois de circular em todo esse espaço subaracnoide, ele vai ser reabsorvido agora por estruturas especializadas chamadas de granulações aracnoides, que estão presentes lá na parte mais superior do encéfalo, e ele vai reabsorver, né, através dessas granulações aracnoides, que vai enviar esse líquido cerebroespinal agora reabsorvido para uma veia, né, para um chamado de seio sagital superior. Até coloquei aqui em azul, porque agora esse líquido cerebroespinal está sendo reabsorvido e voltando agora para a circulação sanguínea, certo? A gente vai ter uma aula só sobre isso e a gente vai estudar lá os seios, certo?
Então, agora, esse líquido cerebroespinal, que era um filtrado do sangue, como a gente acabou de falar lá atrás, certo? Circulou, olha, foi produzido em todos os ventrículos encefálicos, foi produzido, circulou no espaço subaracnoide e agora ele está sendo reabsorvido pelas granulações aracnoides e vai voltar para a circulação sanguínea, certo? Tudo bem? Então, aqui, olha, a gente está vendo bem toda essa formação e circulação aí do líquido cerebroespinal. E daqui a pouco a gente vai ver um vídeo sobre isso. Então, aqui, ó, dos ventrículos laterais, ele vai passar para o terceiro ventrículo através do forame interventricular, certo? Depois ele vai passar através do aqueduto mesencéfalo para o quarto ventrículo, e do quarto ventrículo ele vai passar para o espaço subaracnoide, ó, onde ele vai circular em todo o sistema nervoso. Depois que ele circulou todo o sistema nervoso, aí ele aqui nessa parte mais superior, ele vai ser reabsorvido pelas granulações aracnoides e essas granulações aracnoides vão depositá-lo aqui, olha, no seio sagital superior, que é esse seio aqui venoso, que vai uma das estruturas que drena o sistema nervoso central, certo? Nessa imagem aqui, olha, só para a gente acordar, ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo, certo? Nessa imagem aqui, olha, a gente vê um zoom, então aqui, ó, do espaço subaracnoide e aqui as granulações aracnoides drenando para dentro desse espaço aqui, que é o seio sagital superior. Tudo bem? Só que esse líquido cerebroespinal, quando a gente está falando aqui de sistema nervoso central, ele vai ter espaços, né, que são dilatações no sistema nervoso central, chamados de cisternas, tá? Nós temos algumas cisternas. A gente vai ter aqui cisterna cerebro-bulbar, ou cisterna magna. A gente vai ter a cisterna ponto-cerebelar, cisterna interpeduncular, cisterna quiasmática, cisterna colicular, cisterna circundante, dentre outras, tá? Essas são as principais. Vamos dar uma olhadinha nelas aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, olha. Aqui a gente tem a cisterna albicans, né? Ou cisterna circundante, certo? Nós temos aqui, olha, outra cisterna, que é a cisterna interpeduncular. A cisterna interpeduncular, ela vai estar entre os pedúnculos cerebelares, desculpa, entre os pedúnculos cerebrais, tá? Então aqui, ó, cisterna interpeduncular. A gente tem a cisterna magna, que é a cisterna que está entre o bulbo e o cerebelo, tá? Logo abaixo aqui, olha, do quarto ventrículo. Então aqui a gente tem a cisterna magna, olha, cisterna magna, tá? Aqui no adulto é aqui que geralmente pode-se fazer também punção do líquido cerebroespinal, né? Ou aqui ou lá embaixo, perto na região lombar. A gente vai ter outra aqui, ó, que é a cisterna pontina, que é uma cisterna que vai estar nesse espaço que é ventral à ponte. A gente tem aqui, ó, a ponte, e a gente vai ter aqui essa cisterna, esse espaço, a dilatação aqui chamada de cisterna pontina, certo? Tudo bem? Então, essas são algumas cisternas. A gente tem aqui cisterna quiasmática, tá? Que é aqui perto do quiasma óptico. Essas cisternas são algumas dilatações, espaços um pouco maiores, onde o líquido cerebroespinal vai estar circulando, tá? Então a gente tem aqui, ó, esse é o quarto ventrículo, aqui é o terceiro ventrículo, e quando a gente sai aqui do sistema nervoso central para o espaço subaracnoide, a gente vai ter essas dilatações chamadas de cisternas. Então, cisterna pontina vai estar relacionada à ponte. A cisterna magna vai estar aqui perto do forame magno, tá? Então, cisterna magna aqui entre o bulbo e o cerebelo, logo abaixo aqui do quarto ventrículo, certo? Então, a gente vai ter a cisterna circundante, que é a cisterna ambiens, tá? É aqui na região da veia cerebral magna, certo? Então, essas são algumas dilatações desse espaço aí, por onde circula
o líquido cerebroespinal, certo? Mas a gente não vai entrar muito nesses detalhes dessas cisternas, só para vocês terem uma noção de que tem essas dilatações do espaço subaracnoide por onde circula o líquido e que essas dilatações podem receber esses nomes específicos, ok? Vamos ver agora um videozinho super rapidinho da 3D for Medical, mostrando aí toda essa formação e circulação do líquido cerebroespinal, ok? Vamos ver o vídeo então. Então, o líquido vai ser produzido pelos plexos corioides, certo? Nos 4 ventrículos. Ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Após ser produzido, né, nesses 4 ventrículos, ele vai sair agora para o espaço subaracnoide. Ele vai preencher todas as cisternas, todos os espaços. Depois de circular por todo o espaço subaracnoide, ele vai ser reabsorvido pelas granulações aracnoides lá na região do seio sagital superior, certo? Então aí, olha, vemos toda essa dinâmica da produção, circulação e reabsorção do líquido cerebroespinal, tá certo? Com isso, a gente encerra aqui esse nosso tema de hoje, né, dessa nossa aula, que é falando sobre o líquido cerebroespinal. Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade agora às estruturas anatômicas mesmo do sistema nervoso, tá? Vamos continuar lá com medula espinal, vamos estudar sobre o sistema nervoso central, né, tronco encefálico, bulbo, mesencéfalo, ponte, tá certo? Então, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui no comentário do vídeo que eu ajudo vocês, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e não perca os próximos vídeos aí do canal. Tudo bem? Então, espero vocês aqui para nossas próximas aulas. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Até daqui a pouco, então. Um beijo. Tchau!